Eu queria saber mais sobre essa comunicação com espíritos. Quais são as regras? Como você não ser enganado? Como funciona uma Ah, sessão? Vamos falar bem do básico até o mais avançado, assim, eu nunca participei, então não sei nada, assim. Vilela, não A tal da precisa. mesa branca, né? O que que é? É Não é? engraçado isso, né? É porque antes, no interior, as senhorinhas falavam assim: vamos enfeitar a mesa. E colocava uma toalhinha Ah, é por branca. isso? É por isso. Ah, Colocava uma toalhinha branca pra ficar bonitinha. Começou a ser chamada da mesa branca, né? mas não precisa ser Não branca. tem, não, pode ser essa aqui, ó. Não Tá. tem, não tem nenhuma coisa, né? Vilela, é o seguinte: espíritos são gente. Que já morreu. Que É já gente que estava aqui que teve e uma que agora tá existência. lá. Tá. Qual que é a diferença dessa pessoa pra gente? Qual? Você, por enquanto, tem um corpo. Por enquanto. Sei. Esse corpo aí, por enquanto, é a única diferença. Então eu digo assim: tem gente de tudo quanto é tipo. Se a gente sair aí em São Paulo e a gente começar a conversar com gente na rua, dá pra acreditar em todo mundo? Você falou gente com Pessoa, corpo. Ah, pessoa, tá. pessoa. Se a Claro. gente sair, dá pra confiar em todo mundo? Claro que não. Dá pra Mesma, fazer negócio com todo mundo? mesma coisa com o espírito, Mesma então. coisa. Mesma coisa. Porque o fato do cara ter morrido não transforma ele não, pô, ele continua Não ele. faz ele ser melhor. Ele é idêntico. Então, eu digo, prudência. Está lá na carta de João. Discernir quanto aos espíritos. Discernir. Você tem que discernir. Né? Então, foi tão ilegal. O Kardec preocupado com isso, porque o que ele percebeu? Ele falou assim: olha, é muito legal. Puxa, que bacana. Mesa, é muito legal. Mas esse negócio é perigoso. É bem perigoso. Porque É pode ser perigoso usado porque pro mal. pode ser usado para o mal. E se você for ignorante, Não, se eu acreditar você vira um 100%. joguete. É, exatamente. Você vira um bobo. Porque Você vira um bobo. ao mesmo tempo que você fala que eles são iguais a gente, eu acho que eles têm uma consciência, eles estão vendo mais do que a gente. Vou te contar Não uma é? historinha linda aqui. Vou te contar uma Porque historinha. eles não estão restritos a espaço O físico. Kardec tinha lá o orientador dele, que era o São Luís. Aí, rapaz, lá na comunicação, reunião mediúnica, apareceu um espírito piando igual um pintacil. Tá. Imagina o professor Rivai, porque o Kardec era todo sisudão, imagina aquele homem sisudão, todo sério, né? Tá? Aquele tiozão, né? Bem sério, assim, né? Aparece um espírito piando, cara. Piu, piu, piu. Ele falou: que porcaria é essa? Aí ele perguntou assim: quem que você é? E aí o Pintacil começou a falar. Vai escutando. Eu sou o Pintacilgo. Aí falou: você é o Pintacil? Da onde? Do quintal. É que eu tinha um ninho aqui, os meus filhotes caíram e o gato comeu e depois me comeu também e agora eu tô aqui. Bom, claro que o Kardec percebeu. Estava lidando com um zombeteiro. É. Encerrou. Beleza. Não deu. E aí pediu para falar com o São Luís. Ele falou pro São Luís: poxa, como é que você deixou esse negócio acontecer? Eu tô aqui fazendo um trabalho sério. Eu chego um espírito piano aqui falando que é pintacil, pô, tu tá de brincadeira comigo. Ele falou assim: deixei para te ensinar uma lição. Evocai as pedras e as pedras responderão. Muito cuidado. Muito cuidado. Não é porque uma pessoa chega aqui e fala que é não sei o que é aquilo, que você tem que acreditar. Porque são seres como vocês aí. Não tem criminoso, não tem enganador, não tem estelionatário, não tem gente de má fé, não tem gente perturbada. Aqui também, meu filho. Então, toda vez que você tiver numa comunicação, tem que ter muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não deve ser feito por iniciante.
tem que ter experiência, tem que ter anos de estudo e experiência para fazer isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. E aí o Kardec ficou tão chocado com isso que ele falou assim: olha, eu vou ter que escrever um livro advertindo desses perigos. E aí ele escreveu O Livro dos Médiuns. E depois você pode dar uma olhadinha. Você abre assim, ó, tá escrito assim: Os Perigos da Mediunidade. Ele escreveu um livro para falar dos perigos. Para a gente ter uma ideia de que não é brincadeira. Mas, Vilela, cirurgia cardíaca é brincadeira? Claro que não. Uma cirurgia no cérebro? Cara, tudo que é muito profundo, muito importante, Requer cautela, requer estudo, requer preparo. Você vai colocar uma criança para pilotar um avião? Não vai. Né? Mediunidade também. O termo médium, o que é um médium? É um Intermediário. canal? Um canal, um intermediário. Qualquer um pode ser médium? Não. Há uma... O Chico Xavier era um médium. Nossa, um dos Mas maiores. ele não era bom. Se ele era maior, ele não era médium. O maior. Ele era máximo. Pode ser médium. Médium é um cara que tá numa... Ele era um... Tem um máximo, Então, médium, pequeno. Pequeno, ele era um médium máximo. Médium máximo. Mas vamos lá, o que é um ele médium? era um máximo, cara. O médium vem de um intercâmbio. Porque qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma inteligência... Esse termo foi cunhado pelo próprio... Pelo próprio Kardec. Tá. Ele queria falar, pô, que nome que eu dou para isso Tá. aqui? Intermediário. Intermediário. Um médium. Porque ele faz uma mediação. E aí é uma coisa legal isso. Isso é muito, muito legal. Médium não é um microfone. Porque se o Vilela vem aqui e fala no microfone, vai gravar idêntico ao que você falou. Sim. O médium não. O médium é um tradutor. Interprete. Ele é um intérprete de Libras. Tá. Então você diz assim: olha, existe o máximo, o médium e o mínimo. Isso. E o cara de Libra tá olhando para você e falando assim: caramba, como é que eu vou fazer um sinal para traduzir isso que o Vilela falou? Danado, eu vou enforcar ele quando acabar essa tradução. Porque como é que você põe isso na língua de sinais? Então o médium ele é um intérprete. Ele percebe e ele traduz. Ele interpreta. Então sempre tem um filtro. O Chico dizia uma coisa incrível. Ele falava assim: um bom médium consegue trazer 25% do original. Um bom. Um bom. Sempre vai ter perda. 75% é ruído, é perda, é interpretação, é um pouco da fantasia da pessoa. É o que ele colocou. Daí mais um cuidado que a gente tem que ter para filtrar. Não dá para você pegar aquilo em bloco e achar que aquilo... Agora, tem uns Chico Xavier da vida, Então, que é uns pontos fora da Essas curva. pessoas são escolhidas porque, como Elas são o missionários, Espírito falou, né? ele estava esperando o Kardec. São escolhidas. São São escolhidas. São escolhidas. desde Não tem a pequeno, você menor acha? dúvida. Eu acho que uma Mahatma Gandhi é um escolhido. Tá. Eu acho que uma Irmã Dulce é uma escolhida. Uma Madre Teresa de Calcutá. Um Martin Luther King. Eu acho que esses seres, eles vêm aqui, são irmãos mais velhos, são espíritos mais maduros, e eles vêm aqui para dar uma mão, eles vêm aqui no terceirão para dar uma ajuda pra gente. Tá vendo que a gente tomou recuperação, tá correndo aqui de tomar bomba, aí eles vêm para dar um apoio pros manos. É isso. Vem em missão. Missão de ajuda. Vamos falar Um sobre... Einstein. Mas você falou do Chico Xavier. Vamos falar sobre a história dele, cara, que é muito fascinante. Quem é esse cara e por que a importância dele? Porque tudo que você pensar em termos de mediunidade, em Chico Xavier é superlativo. A gente tem uma imagem, coloca a foto dele, nem essa tanto. Dele com Pinga Fogo. Aquela famosa imagem, né, dele com a mão na cabeça aqui e escrevendo, né? O método dele era escrever. Ele escutava ou vinha direto na cabeça dele? Como que é o processo? Mas fala sobre a vida dele, eu queria conhecer mais sobre ele. Primeira coisa, você veja que ele tem problemas sérios nos olhos. O quê? O Chico, ele tinha vários problemas oculares, vários. Não era Aquela cego. não, ali ele tinha
naquele olho ali, aquele esquerdo, né, Sei. pra gente o esquerdo, eu acho que ele tinha 10% de visão. Tá. No olho de cá ele devia ter uns 30% de visão. E mais uma hipersensibilidade à luz. Então esse gesto dele de fazer assim Ah, tá. é por causa da hipersensibilidade à luz. Ele Ah, está entendi. tampando Para se concentrar também, né? para se concentrar e para não doer os olhos. Entendi. Tem nada de místico. Ah, eu achei que era alguma não, coisa. não. Era só para tampar aqui, ó. Por causa da visão dele. Só para. E quando que ele começa? E aí, tem vários processos nele. Olha só. Tem o processo em que a mão dele se move e ele não sabe nem o que está escrevendo. Ele tinha um processo de ouvir. Ele tinha um processo de ver e conversar. Só que é superlativo. É superlativo. Ele veio receber uma cidadania em Campinas. Aí tá a cerimônia da cidadania honorária, né? Sei. E aí, Vilela, ele disse assim, olha, eu não gosto de fazer isso, mas os espíritos estão pedindo para eu fazer, para descrever quem está aqui. E ele começou a citar nomes, Vilela. Isso está gravado. Ele começou a citar nomes e as autoridades que estavam presentes falaram assim, cara, esse é o fundador da cidade, esse é o fulano, não sei o quê. Cara, ele citou mais de 100 nomes. É assustador. É assustador. Assombroso. Então, assim, é um ponto muito fora da curva, sabe? Muito fora da curva. Eu acho que seres como esse vêm aqui, e mais a bondade, né? Abdicou de tudo, estava sempre ajudando o próximo. Então, é um ponto fora da curva. Essas pessoas que vêm, Jesus, várias mensagens lindas, né? Poemas. É realmente. Esse aí é fora da curva. E como que foi a vida dele? Foi Ele de muita luta, É, o né? final Aí foi você a vê a questão doença. da argila, né? Você vê a questão da argila. O tempo todo ali, moldando, tendo que lidar com uma série de dificuldades, né? Mas é uma pessoa muito doce, né? Pessoa muito bondosa. E eu acho que ele foi superando ali os obstáculos e foi produzindo um fenômeno. E ele, qual que era o mestre dele? Quem ele escrevia? Ele tinha um guia, né? É um guia. Espiritual, que é o Padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo, que se identificava com o pseudônimo de Emmanuel. Exato, mano. Esse era o que conversava e orientava ele. Conduzia ali, tá? Até para se proteger, né? Se proteger. Porque tinha muitas ciladas, né? Por exemplo. Uma vez chegou um grande empresário e falou assim, Chico, meu segundo filho morreu num acidente e eu queria que você recebesse uma mensagem dele. E o Chico falou assim, mas não é assim que funciona. Eu não ligo para lá. O telefone só toca de lá para cá. Ele falou, não, Chico, você não está entendendo. Abriu o paletó e tirou um talão de cheque. Eu preciso receber uma mensagem do meu filho. Aí o Chico falou assim, não, meu irmão, você não está entendendo. Eu não tenho como provocar uma comunicação. A iniciativa é de lá para cá. Ele falou, Chico, quanto que você quer? Ele falou assim, eu quero que você guarde o seu talão de cheque, porque o seu primeiro filho morreu num acidente de moto, porque você deu todo o dinheiro para ele, nunca ensinou disciplina. Rapaz, começou a descrever tudo. E o seu segundo filho, vocês estão processando o caminhoneiro, mas o caminhoneiro não tem culpa. Porque aconteceu isso, isso e isso. O cara ficou assim, ó. Guardou o contra-cheque, o talão de cheque e foi embora. Né? É um negócio absurdo. É assim, surreal. Surreal. De falar nomes, ele vinha na cerimônia de cidadania honorária, ele olhava para nunca te viu e falava, Vilela. Chamava todo mundo pelo nome. Falava da tua vida. Tudo. Porque os espíritos eles têm ajudavam acesso. ele. Não, ali, mas aí é assim, porque também nós não podemos imaginar que os bons espíritos são gente à toa que está à nossa disposição para ficar satisfazendo nossa curiosidade.
Por que eles faziam isso com o Chico? Porque ele é um missionário que estava aqui para mostrar que nós somos imortais. A missão dele era trazer a prova de que nós somos imortais. Então os espíritos faziam isso no sentido de semear essa ideia, por isso que isso acontecia, não era por curiosidade, né? Senão não imaginar os espíritos tudo à toa lá, falar, ai, quem que eu vou entreter agora? Não é assim, né? Eles têm mais o que fazer. No caso dele, do Chico, faziam porque sabiam que aquilo ia impactar. Caso das mães, né? O quê? Tem um senhor aqui, eu vou só não vou citar nome, tá? Claro, claro. Era uma família judaica aqui de São Paulo, muito rica, e perderam um filho de 22 anos. Vilela, esse pai ficou tão transtornado, porque primeiro que o filho homem para um judeu é uma coisa muito forte, né? E a morte foi assim, uma morte brutal, um acidente. Esse pai ficou tão transtornado que dava 6 horas da tarde, ele ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. Cara. Ficou deslocado. E aí um amigo deles falou assim, vocês precisam ir em Chico Xavier. Não, mas nós somos judeus. Não, vocês têm que ir no Chico Xavier. Vilela, eles foram no Chico. Aquelas reuniões começavam, né, de tarde e até na madrugada. E o Chico recebeu uma mensagem do filho. Agora, detalhe. A mensagem estava em hebraico. Um trecho da mensagem em hebraico. Então, a hora que porque o Chico gostava de ler as cartas, ele recebia todas, a hora que encerrava, ele levantava e lia as cartas. A hora que ele falou o nome do filho desse homem, ele e a mãe começaram em prantos. Aí ele falou assim, eu preciso que o senhor venha aqui porque está em hebraico. Eu não sei hebraico. O pai pega a mensagem e lê o trecho em hebraico. Na mensagem, ele cita a família inteira. Mas o mais impressionante, no final da carta, o filho fala assim. Isso está no documentário do Chico, viu? Na Disney Plus. O documentário, que eu sou um dos entrevistados, inclusive, do documentário. Como chama? É Chico Xavier. Só Chico Xavier é o documentário da Disney Plus. E quando no final da mensagem ele fala assim, pai, e agora eu vou me despedir, eu só quero te falar uma coisa. Quando o senhor deixa a mamãe em casa para ir lá dormir no meu túmulo, eu fico com a mamãe, viu? Você tá lá sozinho. Olha só. É absurdo, né? É. Você tá no lugar errado, né? Então, esse homem foi entrevistado. Eles são entrevistados nesse documentário. Cara, ele fala assim, olha, eu sou judeu, mas Chico Xavier para mim é uma coisa que para mim é uma coisa à parte. Ninguém venha falar mal do Chico. Desse jeito. De tão impactado que ele ficou. Mas isso era direto, assim, detalhes. A Anaí Belo. O que tem? Ela perdeu o filho, né? Situação trágica também. Sim. E ela conta, isso é uma entrevista dela com a Hebe, né? Ela conta isso pra Hebe. Ela foi lá no Chico, recebeu a carta, e aí tem um trecho da carta que o filho fala assim, mãe, aquele dia, quando eu falei que eu não ia, eu tava só brincando. Cara, isso, ela desaba a chorar na entrevista. Aí a Hebe fala, Naí, o quê? Mas o que é isso? Ninguém entendeu nada. Ela falou assim, antes dele morrer, era véspera de Natal. E a gente falou assim, filho, não vai. Passa aqui com a gente. Aí ele falou assim, não mãe, eu não vou passar a ceia de Natal com vocês. Era mentira, ele ia só sair para encontrar, depois ia voltar e tal. E aí sofre um acidente e morre. E isso foi uma conversa que ninguém presenciou. Foi uma conversa da Anaí Belo com o filho. E na mensagem ele coloca isso. Quando eu falei para você que eu não ia, eu estava brincando. Só ela entendeu. Quer dizer, um negócio cifrado, né? É legal, né? Que isso dá uma esperança pra gente. Você falou sobre entretenimento, né? Que os espíritos não estão pensando em entretenimento, mas eu lembro de muito programa de auditório da televisão. Acho que o Gasparetto, que pintava recebendo espíritos com o pé, com a mão. Qual é o motivo dessas interações? Provar a imortalidade da alma.
Então você acredita que também são coisas reais? Não, era muito sério o trabalho do Gasparetto. É? Né? Como Nossa. que é? Para mim, ele foi um dos maiores médios de pintura. Hoje nós temos também Florencio Anton na Bahia, tem vários outros, mas o Gasparetto foi um primeiro que apareceu com a coisa da pintura, né? O Gasparetto também é um ponto fora da curva, né? Porque pintava com um pé esquerdo, um pé direito, a mão esquerda, Mas qual que é? Qual que é a o objetivo? ideia era assim: ei, estamos aqui. O mundo, Para de o mundo acreditar. não é só esse material que vocês... Para de achar que o túmulo é o ponto de chegada. Para de acreditar nisso. Nós estamos vivos. O corpo nasce e morre. O espírito é imortal. Né? Porque isso muda o jogo, sabe, Vilela? Sabe quando que isso muda o jogo? Quando você está passando por uma dificuldade. Claro. Quando você está passando por uma situação, você fala assim, cara, eu não vou conseguir sair disso. Eu acho que eu cheguei no termo final. Não chegou. Não chegou. É uma experiência que você está passando. Você está passando isso, você tem que aprender. Você tem que se tornar mais forte, você tem que desenvolver a sua inteligência, seu coração, você tem que... Né? Vê se acha a imagem dele pintando. Pintando. Tem uns quadros. Então, Que ele pintava coisas muito diferentes entre uma coisa e outra. Absurdo. Era muito impressionante É na engraçado televisão. porque você vê que o Brasil foi um celeiro, né? É. Você vê um Chico Xavier. Não, tem o Arigó. Aliás, o filme do Arigó, né? Arigó? Não conheço. O Arigó é o médium de cura. O Danton Mellon fez o filmaço, Como produziu Arigó. Ah, é? É, Pô, não o vi. Predestinado. Pô. O filme chama O Predestinado. Pra mim, é um dos melhores filmes desse tipo de assunto. É esse filme, do Danton Mellon. Então- porque, cara, é incrível. Então tem- O Arigó é lá de Minas também. Sei. O Arigó foi preso. Por quê? Exercício ilegal da medicina. E aí, na cadeia, ele pegou um canivete e começou a operar preso na cadeia. Era o Dr. Fritz. Ele Dr. cortava, Fritz, Dr. famoso. Fritz cortava os outros, assim, enfiava o canivete no olho, Cara. fazia cirurgia, abria a cabeça, Olha lá, o abria o Gasparetto estômago. O Gasparetto, no no Jô Jô Soares. Soares. No Jô Soares. E assim, você vê assim, a qualidade do quadro, né? É. O quadro que revela, revela dentro daquele percentual, né, Vilela? Que o médium é um intérprete, Claro, não claro. reproduz com absoluta originalidade. Mas era muito próximo, né? Os quadros são incríveis, né? E muito rápidos. E o Arigó operava, cortava, Ele foi preso, então. foi preso, operou dentro da cadeia, depois cumpriu pena. Esse era ponto fora da curva. Ponto fora da curva também. Então a gente sempre tem são vários tipos de mediunidade, né? É. E modelos, pessoas que vêm com essa lição, mostrar pra gente que Alguns é pra cura, alguns é pra cura, conhecimento, pra conhecimento, pra fala, pra... alguns são É. esses pra cura. Ele é o Arigó. Esse é o Arigó. E Tem aí o filme, eu acho que é o Predestinado, é muito se legal a capa do É com filme, o Danton? Predestinado, é com o Danton Mello. É o Danton Mello. Nossa, cara, esse filme é demais.